Olá, companheiros, aqui Ulisses Moreira. Hoje, 6 de maio, estamos iniciando mais um programa Cine Debate, um programa de informação e formação política do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará, o MOVA-se. E hoje nós temos um tema importante para discutir, que é a inteligência artificial, né? A nova era do mundo que está acontecendo, eu tenho falado aqui, inclusive, que não é igual, é até mais avançado do que a Revolução Industrial. É as consequências disso para o nosso mundo hoje. E para esse debate, para essa conversa, estou aqui com a jornalista Marina Valente, editora-chefe da Metamorfose Comunicação, que vai nos ajudar a entender as consequências do que está acontecendo, que é uma revolução industrial, uma revolução da inteligência artificial, um caminho sem volta, um novo mundo. Bom dia, Marina. Seja bem-vinda e agradecemos já aqui, no nome do MOVA-se, a sua participação aqui nesse programa para nos ajudar a entender as consequências da inteligência artificial. Obrigada, Ulisses, pelo convite. Obrigada a todo mundo do MOVA-se. Agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa edição do Cine Debate. Agradeço também a assessora de comunicação de vocês, porque como jornalista a gente tem que sempre se reconhecer, a companheira Vanessa Canuto. E vamos lá, vamos fazer esse debate. Pois é, Marina, muita gente ainda não acordou que a gente está vivendo um caminho sem volta, que é essa nova era da inteligência artificial, cibernética e tudo mais, e a gente está vivendo um momento crítico, muito difícil, que é uma mudança não só em tecnologias, mas econômico, no planeta todo, né? A gente está vendo aí o fim do mundo unipolar para o multipolar na economia e tudo mais. Não é à toa que o Donald Trump, o novo ditador mundial, está criando guerra no mundo inteiro e querendo invadir país, prender presidente, derrubar governos e mandar assassinar um bocado junto com Netanyahu, que é um condenado já pelo Tribunal Internacional Internacional, é considerado um criminoso de guerra, mas a gente está assistindo aí essa revolução no mundo todo. E a gente queria entender como é que você vê que não temos retorno, a gente vai ter que conviver com a inteligência artificial, mas as consequências disso no fim de várias profissões, retirada de direitos. Como é que você nos ajuda a entender para que o trabalhador, principalmente os trabalhadores, o movimento sindical, entenda as consequências disso e mude a sua estratégia para defender os trabalhadores e os direitos trabalhistas? Tá, vamos lá. A gente primeiro precisa entender, antes da gente entender o que é o efeito dessa inteligência artificial, a gente precisa entender do que ela é feita, o que ela representa, não é? E qual é o processo dela dentro do que é a humanidade, né? A comunicação, ela é algo inerente ao ser humano. Então, ela é, para nós, inclusive Aristóteles diz isso, uma coisa que eu digo que é a minha frase de para-choque de caminhão, né? Primeiro que o homem é um animal político, né? E depois ele vai falar sobre essas ferramentas, né, da construção do que é a política, né? Que é a partir do nosso diálogo, da negociação, para que a gente consiga chegar a esse meio termo, né? Que é o consenso, né? Que é o negociado entre os pares, que nos torna humanos, né? A gente começa a compreender a importância da comunicação para nós sermos humanos, para nós existirmos, porque nós só existimos enquanto sociedade. Então, ela tem um papel fundamental da estrutura social, né? Sendo isso, ela está em disputa. E toda e qualquer ferramenta, toda qualquer construção dentro do processo de comunicação, ela começa a fazer parte dessa disputa política, né? Então, a gente não pode olhar nenhuma dessas ferramentas que é criada pelo grande capital com um olhar inocente, né? Na verdade, a própria internet já era uma tecnologia criada para a guerra, era uma tecnologia de caráter militar, né? A internet, ela abre para a humanidade como um todo, mas o início dela e o surgimento dela está ligado a questões militares. E assim como ela veio para a humanidade, a inteligência artificial vem para a humanidade e a gente absorve com um olhar muito inocente,
sem entender esse processo de que por detrás disso ela é uma estrutura de interesse militar. Né? Então, é preciso saber que a inteligência artificial ela vem sendo utilizada hoje, e isso é mais, talvez, danoso até do que os postos de trabalho que ela elimina, mas ela vem sendo utilizada como uma disputa do processo de comunicação num capital que tem buscado desumanizar a gente. Então, é resultado de perda de emprego, resultado de outros processos de mudanças culturais que essas inteligências fazem, inclusive da mudança da nossa linguagem, que está cada vez mais sendo contraída para a gente poder discutir e conversar menos, né? Tirando o subjetivo, tirando até a entonação de voz nos nossos diálogos, tem um motivo de ser. Né? Então, o que está em jogo hoje é uma disputa global que passa pelo processo de comunicação. E, de repente, essa comunicação, inclusive, que antes ela era uma ferramenta do capital, ela passa a ser o próprio capital. Então, essas empresas de inteligência artificial estão na disputa global econômica. Né? Tanto que parte dos bombardeios que acontecem no Irã é em data center, né? Então tem a questão dos hackers entrando e agindo, né? Tentando fazer uma reação contra o avanço norte-americano. Então todos esses processos acontecem e eles não estão isolados. A gente vê as notícias, eles parecem que são coisas separadas, mas elas são parte de um grande processo de um interesse militar e de guerra. E aí, ultimamente, o que a gente vê, na verdade, é que essa inteligência artificial criada, né, passa a ser controlada pelo governo americano para coordenar ataques mesmo militares através de drones, né, para bombardeio de cidades, para bombardeio de população. Ela é usada para o sequestro de Maduro, na Venezuela, ela é usada para o ataque de Irã e ela também foi usada em Gaza. Né? Aonde exatamente o processo principal delas, né, que é o pessoal do ChatGPT, entra numa disputa com a Anthropic, porque a Anthropic diz para o governo americano que não vai deixar que a ferramenta dela de inteligência artificial seja utilizada para vigilância em massa e nem para excluir o pensamento humano do clicar o botão numa bomba. Né? Mas aí o pessoal do ChatGPT diz que não, tudo bem, a gente aceita fazer o contrato com o Pentágono, mas com as cláusulas mantidas, mas com algumas flexibilizações que essas cláusulas podem ser retiradas de protetiva. E aí chega, né, a figura mais nefasta de todos nesses processos todos, que é o nosso querido, né? Querido é ironia da minha parte, né? Mas que é o dono ali do X, né? Que é o Elon Musk, e diz que não, eu aceito fazer o contrato com o Pentágono sem cláusula nenhuma, vocês podem usar porque vocês quiserem. Um mal total, né? O extermínio total. Então, quando você fala de perda de imposto, de postos de trabalho, isso tudo é um processo total de eliminação mesmo, não só de seres humanos, mas da humanidade deles. Né? Então, a gente vê a gamificação do trabalho, a gente vê processos de exclusão de seres humanos nos processos, né? E exclusão da necessidade do raciocínio do pensamento humano. Isso vai para tudo. A gente está mudando, inclusive, hábitos alimentares, um processo cada vez maior de industrialização. Isso vai para hábitos culturais e isso vai para a tecnologia. Marina, a gente já vem sofrendo já há um bom tempo uma verdadeira lavagem cerebral. Através das mídias, agora das fake news, a forma das propagandas, uma verdadeira lavagem cerebral que vai mudando todo o nosso pensamento, a nossa situação. E eu estou vendo, assim, hoje a questão da comunicação, ela está no domínio, inclusive econômico e tudo mais. Não é à toa que as Big Tech estão aí despontando no governo do Donald Trump lá dos Estados Unidos e a disputa mundial, inclusive por terras raras e tudo mais. Questão de chip. Então, agora, o que eu vejo é o seguinte, que é uma nova era do capitalismo, porque o capitalismo é a questão do dinheiro, do controle e tudo mais. Então, não tem como, não tem para todos. E aí o que acontece? As comunicação, inteligência artificial, vai ficar para a grande maioria uma coisa muito básica, o controle realmente das informações, do que domina, do que manipula a sociedade e a economia, vai ficar na mão de poucos. E aí por isso que eu vejo que
a nova era de inteligência artificial é uma situação de inclusão e exclusão ao mesmo tempo. A grande maioria está sendo excluída e vai ser excluída, além dessa situação que você acabou de falar, dessa moldagem, dessa nova forma de domínio da mentalidade das pessoas, da sociedade e até de uma nação como um todo, né? Porque há uma manipulação das informações e a forma. Então, eu queria que, assim, como é que a gente acorda os trabalhadores, a sociedade, para a gravidade do que a gente está vivendo e que não tem retorno? Como é que a gente vai enfrentar essa nova era, dessa revolução aí, como você disse, você é uma comunicadora, uma jornalista, e a internet é comunicação, embora ela tenha se criado para fins militares e ainda hoje é usada. Nós estamos aí numa guerra cibernética, até fora do planeta, no espaço, mas as consequências disso para o trabalhador, para a nossa sociedade, para a sociedade. Você fala na questão do Aristóteles, da questão da política, né, é a arte de conviver na polis, na sociedade. Você fala uma questão muito importante. Na verdade, esses processos todos, como eu falei, não são isolados. Então, a perda de postos de trabalho, ela já é resultado, né, de um funil que está sendo criado mesmo para, como eu falei, exterminação mesmo de pessoas, de limitação de espaço mesmo humano. Inclusive, todos esses processos que a gente vê de regulamentação das relações de trabalho, né, o aumento da precarização, do precariado, elas vêm para que a gente tenha não um emprego formal, mas um emprego gamificado, o emprego através de aplicativos, e interessa para esse grande capital uma disputa mesmo de centavos, ou seja, cada vez mais o trabalhador desvalorizado para que ele venda o seu trabalho, força de trabalho através dessas formas desregulamentadas por qualquer centavo a menos, disputando com o trabalhador. Deixa eu te cortar aqui um pouco mais. Só sem quebrar o seu raciocínio, porque as pessoas às vezes pensam que isso está longe, está aqui hoje. Já acontece. Não é à toa que a gente está vendo aqui a questão da uberização, da terceirização, da pejotização, a retirada de direitos e derrubando, e que bota na cabeça a ilusão de que o cara é empresário de si próprio. E o pior é que a nossa juventude está comprando essa ilusão, que é uma mentira, uma grande mentira. Até porque o mercado de trabalho virou uma máquina de moer gente, né? Exatamente, está retirando direito, previdência, você está acabando com... Não, e a gente vê hoje nas categorias, bom, aí já começa o que os sindicatos podem fazer. Por que de repente CCLT virou uma coisa de meme, de piada nas redes? Primeiro porque interessa, né, desprestigiar o que é uma carteira assinada, porque dessa de direito. O capital quer destruir o serviço público, quer privatizar tudo, quer destruir o trabalho, a questão da legalização da lei, da CLT, né? Não é à toa. Agora a gente lamenta que no Brasil a pejotização está crescendo. Sim. E segundo, porque as relações de trabalho estão completamente adoecidas. Então a pessoa, muito quando a gente conversa, e eu tenho essa coisa, porque eu estudo precariado há muito tempo, e esse movimento é o movimento do precariado, mas aí seria uma outra conversa que a gente teria que ter, porque é longa, mas ela tem muita relação com as pessoas repetindo sempre quase as mesmas frases. Eu não aguentava mais meu chefe, eu não aguentava mais o assédio que eu sofria. Então as entidades sindicais, começa por aí, as entidades sindicais têm que começar a se preocupar com o aspecto justamente humano dos seus trabalhadores. Então, não é mais a questão só econômica, não é mais reajuste salarial. Mas não é fácil quando você bem-estar. Quando você vê um Supremo Tribunal favorecendo a pejotização, quando Sim. você vê um Congresso que é contra, que é o fim da carga 6x1, que é uma escravidão. Sim. Né? E o que acontece? Que valoriza só as emendas PIX, as emendas secretas e os acordão e os bancos master e tudo mais que está envolvido, senador, deputado, prefeito, muita gente. Mas aí é o nosso dever de casa, né? Conscientizar a classe trabalhadora e exigir nas nossas convenções coletivas o povo critica, condições melhores de trabalho. Nós estamos no ano eleitoral, o povo critica o governo, mas o que está montado, as estruturas que está montado aí que a gente precisa enfrentar é muito pesado. É uma disputa de consciência, capital, né? Porque o que acontece, esse Congresso, ele é manipulado
Ela pelos BBB, era banco, bala, boi, e tudo, agora entrou as Big Tech também. Sim. Então, não é uma coisa só no Ceará, não é uma coisa só no Brasil. Os nossos inimigos sempre foram gigantes e poderosos. Eles agora têm uma ferramenta de longo alcance e que a gente tem que começar a perceber que a gente às vezes recebe as coisas venerando elas e usando coisas que são contrárias a nós mesmos, muitas vezes, sem uma visão crítica sobre isso. Não tem jeito, a gente tem que ir para a luta, tem que acordar para a luta, né? Eu acho que, de certa forma, existe um comodismo muito grande, generalizado. Assim. Tem 20 anos de movimento sindical, já passei por mais de 70 entidades, eu posso lhe dizer que as coisas estão num ritmo que não deveriam estar diante do inimigo, do tamanho do inimigo que nós estamos. Mas eu brinco um pouco, quando eu vou fazer palestra, de que a gente, às vezes, tem que ser um pouco ludista também. A gente precisa entender, a gente às vezes entende que a tecnologia chegou e a gente tem que aceitar tal qual. Não tem jeito, tá aí, vai ficar para ficar. Claro que não é mais o trabalho de quebrar uma máquina, porque ela vai ser reposta no minuto seguinte, mas é o de dizer, eu não vou usar o teleatendimento, eu vou passar pelo caixa do supermercado. E eu vou conscientizar minha categoria de por que ela tem que fazer isso. Né? Eu vou evitar chamar num aplicativo um serviço, e vou começar a usar outras ferramentas que não sejam essas, onde eu tenho um contato direto com o trabalhador. E quando eu tiver que usar essas ferramentas, porque a realidade, né, às vezes nos impõe do dia a dia, do ritmo nosso de vida, eu vou lá aproveitar para conversar com o cara e conscientizar a cabeça dele sobre o quanto ele é explorado, com o quanto ele passa. E é isso, a gente tem que ser... Né? E tem uma coisa meio ludista mesmo, tem os hackers que tá funcionando, né? E a gente tem que dar meio que asa um pouco essa coisa do Irã tá usando da tecnologia para derrubar os Estados Unidos no discurso, na conversa, e inclusive invadindo essas big techs, fazendo, buscando inclusive os dados através da questão do Epstein para divulgar para o mundo, para mostrar o envolvimento, né, do governo Trump, né, e da figura com a pedofilia. A gente tem que bater palma dos caras que estão fazendo isso, né? Porque às vezes é isso, a gente às vezes tem que ir contra o sistema, não tem jeito. A gente às vezes acha que tem que estar sempre obedecendo ao sistema, às vezes não. Às vezes ser revolucionário é bater de frente com regras estabelecidas, que às vezes são regras que detonam a vida do trabalhador. Mas o que eu queria te dizer, né, te dando uma resposta, né, bem clara sobre isso, a tecnologia veio para ficar. Mas ela não pode ser colocada para nós como uma coisa que a gente tem que dizer amém. O que está acontecendo hoje na realidade? Tem entidade sindical substituindo jornalista por chat GPT, tem dirigente sindical fazendo a matéria no chat GPT e mandando para o jornalista, publica aí. Tem dirigente sindical fazendo discurso no chat GPT, fazendo consulta jurídica no chat GPT, fazendo pedindo conselhos políticos no chat GPT, porque eu já vi. O que é isso na prática? É pegar a sua entidade sindical e virar para o governo norte-americano, porque a tecnologia do chat GPT ela é uma empresa norte-americana. Então, vou logo dizendo, se forem para usar tecnologia artificial, usem outras, usem o DeepSeek. Se a gente for escolher quem vai dominar a gente, vamos usar pelo menos os chineses, que estão mais a ver com a gente. Né? Mas não, estão pegando isso e dizer, sua entidade sindical dizer que toma aqui. Marina, quer dizer que o chat GPT vai ficar controlando a minha vida? Deu aqui, dirigente do novo? Não. Talvez do Lula interesse eles acessarem um dado direto. Mas não é isso. O que essas inteligências fazem? Elas aprendem sobre a entidade sindical. Então, na prática, hoje, de certa forma, esses bancos de tecnologia de conhecimento, que têm contrato direto com o Pentágono, sabem ou estão começando a saber como pensa um dirigente sindical brasileiro. Numa eminência do mundo onde o Brasil está no centro de uma disputa entre os Estados Unidos e China. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa essas tecnologias também. Mas, para além disso, qual é a discussão que a gente tem que fazer? Porque a realidade é essa, não dá para a gente viver na caverna, né? Não dá para a gente voltar atrás no passado e não usar as tecnologias. Usar com consciência, usar as tecnologias que não têm contratos com governos, né, que não são governos opressores, né? E brigar por democratização da comunicação no nosso país, brigar por regulamentação, porque nós começamos a sempre usar as tecnologias que nos vêm sem antes regulamentá-las. Então, tem que cobrar do governo, tem que cobrar da sociedade o processo de regulamentação, né? E mais do que tudo, também
criar tecnologias próprias. O Brasil está começando a criar seus primeiros unicórnios de tecnologia e tal, mas a gente tem que avançar muito mais nisso. O governo brasileiro precisa perceber que ele precisa pensar em inteligência de comunicação, deter inteligência de comunicação, ter um órgão responsável por isso. E ao investir nisso, né, ao investir nesse processo, criar tecnologia própria. Não pode ter banco de dados na mão do estrangeiro. Não pode ter conhecimento tecnológico na mão do estrangeiro. O povo brasileiro não pode estar usando inteligência artificial de outro país. Exatamente. Ele tem que ter a sua inteligência artificial, ou seja, soberania digital, soberania tecnológica. Isso é necessário. Então, são os processos que a gente tem que brigar e lutar para que aconteçam, né? A consciência que a gente precisa despertar, e mais do que isso, a gente precisa cobrar que a comunicação seja feita de uma forma ética. Então, eu sou uma plena defensora do diploma de jornalismo, da gente entender que a gente precisa respeitar o profissional de jornalismo, porque ele precisa ser responsável pelo que ele escreve. Né? Tem uma ideia aí do campo progressista, às vezes, de achar que todo mundo tem que fazer comunicação, né? Não, não é. Porque a gente não diz isso de um médico, a gente não diz isso de um advogado. Tem que ter responsabilidade técnica. Porque quem acha que não, né? Porque as pessoas, medicina, um médico que não seja diplomado, ele mata alguém. O jornalismo também mata. Exatamente. Jornalismo mata e jornalismo salva. O maior exemplo foi o que foi aqui a nossa questão da pandemia. Se não fosse a imprensa, mesmo a grande imprensa burguesa, do jeito que é, né? Vendida do jeito que é, ter noticiado as coisas que noticiou, com jornalistas se sacrificando para fazer isso, né? Pondo suas próprias vidas em risco, muita gente ainda estaria na ignorância negacionista do Bolsonaro, achando que vacina fazia mal. Então, assim, é preciso entender que um profissional de comunicação, ele tem uma consciência técnica e tem que ser responsabilizado por essa consciência para que a gente também se livre das fake news, das mentiras, que fazem também todo esse sistema operar. Porque a inteligência artificial chupa qualquer coisa que vai na internet. A gente, Marina, você falou um bocado de coisa importante que a gente precisava pontuar. Infelizmente, o programa não tem assim, esse tempo todo. Mas o que acontece? Você falou sobre a questão do mundo sindical e viu a questão do mundo sindical, a questão do pessoal estar usando a inteligência artificial até na comunicação, substituindo o jornalista e tudo mais, porque essas tecnologias devem vir para o bem-estar do trabalhador, da sociedade, redução da carga de trabalho, ter mais tempo para estudo, para lazer, para a sua condição de vida, não para uma exploração. Então, as coisas evoluem, melhoram e não melhoram as condições de trabalho dos trabalhadores, mantém um sistema escravagista como a carga horária 6x1, né? E a questão do aumento da pejotização, da terceirização, da uberização e o jogo de ilusão. Aí, agora, eu fico aqui me questionando como é que a gente vai, porque nos sindicatos realmente está acontecendo isso. Não só substituindo o jornalista pela inteligência artificial, usando, às vezes, robôs para atender, né? Que em vez de botar pessoas, fica uma coisa fria. Você perde o contato pessoal com os filiados, com a base, com o trabalhador, fica naquela questão superficial das redes sociais, como se a comunicação fosse só isso. A comunicação também é uma coisa direta, também pessoal. E o que você coloca, a questão da responsabilidade, do que está dizendo, do que está fazendo. Né? Porque a internet está cheia de fake news aí, todas as redes sociais cheias de fake news. Como é que a gente vai responsabilizar, se não através de um profissional que estudou, que se capacitou, se formou para isso? A gente é cheio, às vezes, das nossas pequenas hipocrisias. Eu, às vezes, tenho que falar as coisas que são... Eu acho que eu já estou meio calejada, então eu digo as coisas que tem que ser ditas. Nós temos que parar com as nossas pequenas hipocrisias. Tem uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia, mas é muito parecido nos processos que a gente se repete. De repente, do nada, a esquerda brasileira adorou quando o Obama chamou o Lula de o cara. Você lembra disso? A gente ficou achando a coisa mais linda do mundo. O Obama nos chamou de o cara. E daí, que complexo de vira-lata é esse? A gente precisa de 3 tapinhas nas costas do Obama para a gente saber qual é a capacidade da nossa liderança, do nosso presidente. Isso talvez funcione para o pessoal lá da Faria Lima.
Entendeu? Para eles, ter um presente que o governo americano. Bater continência para a bandeira americana. É bonitinho, exatamente. Mas a esquerda brasileira não tem que achar lindo isso, não. Até porque enquanto ele estava fazendo isso, ele estava atrás do nosso pré-sal e depois foi espionagem no governo Dilma. Na Petrobras, então, assim, o que adianta dizer que a gente é o cara, inclusive, que olha para o outro lado. Se ele puder olhar para o outro lado, quando o governo americano estiver olhando para o outro lado, eu estou mais feliz. Não olhe para a gente, não fique sabendo da gente, não. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, que quando o Obama foi eleito, eu até achei positivo, fiquei alegre, porque é primeiro negro mas só que o que acontece? O cara não cumpriu nada do que ele manteve a base de Guantánamo, que é um centro de tortura. Não governou pensando no próprio povo negro americano. Não pensou. Ele governou para a branquitude americana. Então, às vezes a gente acha isso, já basta botar um representante das minorias lá, pelo fenótipo dele, pela questão que ele já é. Não, porque ele nunca viveu a vida dele, Obama nunca viveu a vida dele dentro da realidade do povo negro americano. Então, assim, a mesma coisa de porque tem que botar uma mulher lá, mas não necessariamente aquela mulher representa a dor que as mulheres sofrem. Então, a gente tem que saber quem a gente bota. É botar, sim, a gente precisa dessas pessoas nesses espaços de poder, mas precisa que aquelas que sejam realmente representantes de nós, né? Das minorias do povo trabalhador. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque agora, há pouco tempo, a mesma esquerda achou o máximo quando o Trump se jogando lá, desrespeitando a ONU por completo, se jogando em cima do púlpito, falou, eu gostei do Lula, um cara simpático, não sei o quê. Acharam o máximo isso de novo, achando que a gente estava livre de nada, ele só estava recalculando rota. Ele é muito bom em fazer discurso de recálculo de rota. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente recebe as tecnologias do mesmo jeito. A gente já começa a achar lindo e aplicar tudo, e aplicar exatamente da forma que o capital aplica. A gente usa a rede social nas nossas entidades, fazendo as mesmas trendezinhas, as mesmas lógicas de desinstrução da mente do trabalhador que o capital usa. A gente não precisa de discurso raso, porque comunicação sindical é educomunicação, é para criar consciência, é para fazer pensar. Se a gente cria um processo de comunicação que idiotiza da mesma forma que o capital cria, a gente não está fazendo nada, a gente só está ganhando curtida a mais. Mas curtida a mais não vai fazer a diferença no processo. Então a gente faz a mesma coisa, a gente se encantou com as redes sociais, depois a gente se encantou, e a gente vai se encantando e não vai raciocinando o que a gente está usando e como está usando. Não adianta a gente pegar a inteligência artificial e fazer substituição humana, porque isso é hipocrisia. Se a gente defende posto de trabalho, se a gente defende a classe trabalhadora, não pode ser na nossa entidade fazer diferente daquilo que a gente defende. E mais, um jornalista sindical bom, temos muitos nesse país, mas ele não se forma da noite para o dia. Ele é um cara que tem que entender de política, sociologia, filosofia, história, direito, economia e até esporte, porque ele vai cobrir o campeonato da categoria. Isso é um jornalista sério, né? Porque nós temos um bocado de jornalista aí que se vende transmite o que o patrão quer. Não, eu estou falando do jornalista sindical. A nossa mídia, grande mídia, ela não é. Eu não estou falando da grande mídia, eu estou falando do jornalista sindical, porque um jornalista sindical, ele tem uma qualidade de formação muito maior do que muito maior. Eu digo assim, você pode pegar um jornalista sindical, botar ele para trabalhar em qualquer outra grande mídia que ele vai sair bem, porque ele sabe escrever para todos. E esse tipo de jornalismo se cria da noite pro dia. O que a entidade faz, às vezes? Assedia, não quer pagar, não quer assinar carteira, trata ele como se o conhecimento dele não fosse uma coisa menor, que ele não soubesse o que está fazendo. E cada vez mais, eu sei disso porque eu tenho, de certa forma, uma projeção mais nacional dentro dos jornalistas sindicais. Então, eu dou palestra, eu sou convidada, então eu tenho uma inserção nacional, né? Estou lá junto com o Instituto Lula, ajudando eles em algumas coisas, né, que a gente faz em parceria com pessoas como Cláudia Santiago, antigamente com o nosso querido Vitor Gianotti. Então, a gente troca ideias o tempo todo e a gente se olha assim, o tempo todo vendo perder gente desse campo para ir trabalhar numa empresa de comunicação, porque lá eles conseguem trabalhar sem ser assediado, sem ouvir grosseria. Então a gente tem que parar com isso, porque a gente está perdendo uma riqueza nossa. Pois é, Marina, a gente está... Você cita essa situação que ela é real, a gente precisa rever as nossas práticas, as nossas condutas, né? Agora, é uma situação que a gente precisa... primeiro acordar para o que está acontecendo, né? E é o que acontece, não é ir na onda, é o que nós queremos com essa inteligência, qual é o objetivo dela? Como para uma sociedade melhor, para um convívio melhor, um respeito, que as leis sejam
coletivas sejam para a sociedade e não para uma lei individual, para um grupinho pequeno ou para uma pessoa, né? Aí o que acontece? E como é que nós vamos enfrentar isso quando a gente vê aí o desmonte das leis trabalhistas, um Congresso que não está preocupado com nada do coletivo, nada do social? Estamos no ano eleitoral, a gente está vendo aí os partidos, inclusive até alguns partidos de esquerda. Eu sou petista, eu sou de esquerda, mas, por exemplo, a gente vê entrar no jogo, parece que é só garantir a eleição, é só se manter nos cargos. Qual é o projeto de mudança? E esse é um projeto importante, que deveria estar na pauta do dia, né, do debate político, a regulamentação da internet, dos meios sociais e tudo mais. Como é que a gente vai chegar à nossa sociedade para que compreenda o que está em jogo e que não vote novamente nessas pessoas que estão aí votando contra o trabalhador, contra a carga 6, o fim da carga 6x1, a questão do imposto de renda, a crítica da isenção de R$5.000, a favor da uberização, a favor da pejotização, que é o que a gente está ouvindo, a imprensa, a grande imprensa, os empresários vão quebrar se acabar 6x1. Como é que a gente vai acordar a sociedade e as lideranças sindicais para que revejam suas posições? Eu até, inclusive, perdão, deixa eu só, os meninos trouxeram para cá, eu fiquei olhando e não respondi. Tem um bando de comentário do pessoal para gente, então vamos saudar, né? A Marta Maria dizendo maravilhoso programa, dando bom dia. A Gabi dando bom dia também, assim como o Brinquedo de Criança. Aí tem o Elito Lima dizendo bom dia, excelente tema. É o pessoal do Citramico. Que bom. Viu? Os sindicatos aqui com a gente, tá? Porque a gente está conversando com eles, eu vou citá-los, né? O Raimundo Nonato dando bom dia, melhor programa de debate democrático do Brasil, porque eles estão acompanhando a gente pela página da Meta. Dizendo parabéns pelo programa, o Gilberto do Sinditexto, né? O Gilberto do Sinditexto dando bom dia, Marina Valente, Ulisses e a todos que acompanham o excelente debate. O Mário Souza também dando bom dia, a Vanessa Calu também falando de defender os direitos hoje também é proteger dados, combater a desinformação e fortalecer a organização no ambiente digital, e o Gilvan de Franca dando bom dia, companheiros. Eu li aqui, né, porque a gente tem muito de gente, está falando dos dirigentes sindicais e eles estão com a gente, então o pessoal dos químicos de Criciúma, cheiro grande aí, todo mundo. Pronto, eu dei o oi aqui, que é importante, gente, essa interação é importante. Eu preciso aprender isso. E por que eu falei que a gente tem que... A importância do jornalista é justamente por isso, que já começa errado com isso, quando a gente começa a desmontar nossas estruturas de comunicação. Uma das coisas que as pessoas precisam saber é que a gente não vai criar conscientização se a gente não conseguir dialogar. E a gente não vai dialogar apenas garantindo que a gente tenha uma viralização de um post. Isso não é a garantia de que a gente vai conseguir conscientizar a categoria. Ela é importante ter curtida, ter quem leia, mas para você ter uma ideia, as pessoas dessas novas gerações já usam inteligência artificial para pesquisa, por exemplo. Elas estão substituindo as ferramentas de pesquisa do Google pelos chats, né? Eu digo chat GPT porque ele é o principal dele de utilização no Brasil. E aí ele não alcança a rede social. Então, o que a gente adianta ter um post da nossa entidade sindical com 50 curtidas se ele vai ficar dentro da bolha dessas curtidas, porque as pessoas, quando quiserem pesquisar a informação das categorias, não vão ter acesso. Porque, por conta das regulamentações das redes sociais, o máximo que consegue alcançar é a coisa superficial da rede, bio, alguma coisa. Então, o site da entidade que a gente tem largado de lado, muitas vezes, né? Isso que eu falei, o desmonte das estruturas, e que talvez precise de um profissional para te lembrar disso, ele precisa ser reativado com gosto. Ele, inclusive, precisa ter preocupações de ter nos seus textos ferramentas de indexação que facilitem o encontro pela inteligência artificial. Ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado com as informações que você coloca lá para a inteligência artificial não atingir muito mais do que deveria. Então, assim, tem entidade, por exemplo, que a gente ficou sabendo, quando eu fui nesse último encontro nacional de comunicação da CTB, que teve um problema no Rio de Janeiro, porque ela só usava a rede social, a entidade patronal queria depositar os valores de recolhimento, e aí botou em outra entidade, porque foi pesquisar no chat, as informações que o chat deu foi de uma entidade de nome parecido,
com a entidade, e aí todo o imposto da entidade vai parar em outra. Foi uma confusão danada. Então você tem que botar, se preocupar, porque tem muita entidade que se preocupa nem botar o nome completo nas matérias, porque acha que só está escrevendo para a sua categoria, só que a gente está escrevendo para a sociedade. Então tem que ter lá sindicato, tal, representante dos trabalhadores, tem que ter essas preocupações, tem que ter palavras-chave de busca, né, para facilitar. Então, tudo isso isso é feito a partir da uma inteligência de um profissional que entende disso. Que é outra coisa importante, o velho jornal. Porque a gente está falando aqui em usar essa tecnologia, mas a gente esquece do seguinte: comunicação é confiança. Como é que você adquire confiança? O dirigente sindical adquire confiança. Como é que ele adquiriu a vida inteira que a gente fez movimento sindical? Não foi panfletando no pé de fábrica, como a gente diz, no chão de fábrica? É no olho no olho. É ouvindo o trabalhador reclamar dos problemas familiares dele, do bairro dele. E até criticando, às vezes, criticando a entidade sindical, inclusive, porque é isso. Quando a categoria tá pau da vida com o sindicato, é o maior termômetro do jornal no chão. Né? É bom, isso é bom. Então é isso. É isso que substitui o grupo da igreja mandando fake news. O que substitui o grupo da igreja mandando fake news? Não é o grupo do sindicato mandando política, porque as pessoas não têm paciência para discutir política. Então, é isso. É o dirigente sindical indo lá no olho, dizendo: ei, camarada, vamos discutir política? Marina, eu fico às vezes me preocupando, porque as pessoas hoje não estão abertas ao diálogo e a críticas. Quando você é contrário a um pensamento, já se torna seu inimigo e já vem o que acontece. O que faz a gente crescer, como tem um ditado aí, eu não sei de quem toda unanimidade é burra, né? Então, o que acontece? As divergências é que enriquece o debate, é que enriquece as coisas, que melhoram as construções. Então, a gente precisa aprender a dialogar e a respeitar o outro, mesmo que não concorde com a gente. Mas isso tem a ver com o processo. Como é que a humanidade ela se desenvolve? A gente se desenvolve daqueles riscos que eram feitos na caverna, para uma linguagem muito mais elaborada, e com isso se desenvolve inclusive o pensamento humano, né? A filosofia, a arte, a cultura e a própria tecnologia, ela vem do desenvolvimento da linguagem. Tanto que é isso, programação é linguagem, não é número, é linguagem, né? Então, inclusive um dos sons, por exemplo, é o som do M, que vem da palavra mamãe, né? Ele vem do inicial, quando a gente estuda linguística. E a gente vai desenvolvendo e formando a língua. E a língua ela serve justamente para o fazer político, voltando lá no início da nossa conversa, né? Porque eu argumento com você. Mas quando eu substituo essa argumentação por uma carinha sorridente, uma carinha zangada, ou um TK, não sei o quê, como é que agora, né? Formar áurea. Sim, mas a gente está substituindo por VC, por não sei o quê. A gente está contraindo a linguagem. Quando a gente contrai a nossa linguagem, a gente vai desevoluindo, contraindo o nosso poder argumentativo, o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto humanidade. A gente está se desumanizando. Exatamente. E ao fazer isso, a gente só tem raiva, porque não tem diálogo. O que está acontecendo nas redes é isso. E isso está virando uma coisa que está virando para a humanidade. A gente só tem hate, o famoso hate. Tudo agora é hate, tudo agora é ódio. Não tem tudo agora é uma comunicação lacradora. Eu venço no lacre, eu venço no seu silenciamento. Né? É uma experiência até, de certa forma, quando a gente começa a observar como é que a gente argumenta nas redes para discutir, as pessoas vai testando formas. Eu já reverti no ar voto, para você ter uma ideia. Mas foi preciso testar e experimentar o processo que eu fazia. Nunca é lacrando. Eu só termino e silencio o outro quando eu falo: você perdeu o seu poder de argumentação comigo quando você ajuda dessa forma. Isso não é uma forma humana, isso não é uma forma legal. Perceba o que você está falando, vá num espelho, olhe as palavras que você usou para mim e fale para você mesmo no espelho. Eu respondo assim. Isso é psicologia. Eu respondo no ar, respondo nos comentários. Né? E aí, a partir daqui, eu não vou mais conversar com você. Mas eu nunca vou no sentido de lacração, eu evito o sentido de lacração. Tem hora que a gente o saco, a gente vai. Mas eu tento evitar isso, porque se a gente perde isso, que é o diálogo, a gente não tem consenso. Se não tem consenso, não há política. Se não há política, não há sociedade. Se não há sociedade, é barbárie. E é isso que está acontecendo. E os dirigentes sindicais vivem nessa sociedade. Então, eles estão contaminados pela mesma coisa
que está todo mundo. Exatamente. A gente tá, quando começa a empolgar, a gente vai chegando no final do programa. Mas é o que a gente está vendo aí, olha que a importância do jornalista, não, é como ela disse, jornalista é psicólogo, é político, é tudo. Né? Tem que entender do mundo como um todo. Né? Então a importância do profissional no jornalismo, a gente precisa rever as nossas práticas sindicais para valorizar o trabalhador, e que a tecnologia está chegando não é para exclusão, é para melhoria, para condições de trabalho, menos tempo de trabalho, ter mais qualificação. E eu vou passar a palavra para Marina, para ela dar o seu recado final, mas é uma discussão que a gente precisa aprofundar, porque às vezes, eu converso uma coisa aqui sobre drones. Quando eu vou olhar na minha internet, tá cheio de propaganda. Parece que o cara me ouviu aqui e rabutou lá, arrumo de propaganda, me bombardeia. Então, e a mesma coisa, tanto eles botam como eles tiram. Então, o que interessa aos trabalhadores, eles tiram. Sim. Por isso também, além da falha técnica do jornal, do sindicato, nessa parte de comunicação, também existe a exclusão também. Os algoritmos aí são calculados e são organizados para excluírem coisas que eles não querem e incluir o que eles querem, divulgarem mais ainda. Por isso a gente está sendo bombardeado aí de fake news e tudo, mas e a guerra mundial, né? A guerra cibernética, o controle do mundo através da inteligência artificial. Marina, o papo tá bom, mas a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria que você desse uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí. Só dizer que tem mais gente comentando, vamos dar um oi aqui para o Wellington Nascimento, é o Alisson do Sind Valores, é isso, dando bom dia, e o Luciano Façanha dando bom dia aos sindicatos que possuem acesso às IAs, de que as grandes, nem todos os sindicatos possuem as IAs que as grandes corporações possuem, e o Sérgio Luiz também dizendo muitos sindicatos ainda não conseguiram se apropriar da IA, o pessoal do SindPD. Cheiro grande a todas as entidades sindicais que nos acompanharam hoje. É assim, contribuindo uns com os outros. Já é uma boa solução, né? Cada um ajudando um ao outro a fazer uma comunicação mais ampla, para a gente parar de achar que só pode falar porque só uma ideologia vale. Não, a gente tem que conseguir compartilhar as ideologias entre nós. Mas o que você acabou de dizer é isso, é democratização e regulamentação. Não tem jeito, é uma censura. A gente achou que a internet ia ser um campo de liberdade, mas ela não é um campo de liberdade. A diferença é que a gente não tem um editor, que é uma figura direta que a gente pode brigar para passar uma matéria. Agora a gente tem, na verdade, uma big tech dizendo o que vai ou o que não vai. E por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir ganhar essa guerra. Porque, numericamente, não vai acontecer. Os algoritmos não vão entregar. Por mais que a gente faça a mais perfeita comunicação. Então, o que a gente precisa lugar? Democratização e regulamentação. Dito isso, outra coisa, que eu sempre encerro falando sobre isso. Sindicalismo é um ato muito grande de amor ao próximo. Ninguém dedica sua vida, seu tempo de vida para fazer sindicato ou para ser jornalista sindical se não amar muito a humanidade. Então, a gente tem que ser sempre esse princípio naquilo que a gente constrói nos nossos processos de comunicação. Eu tenho que saber que eu estou escrevendo não para a minha vaidade, não para a minha autoestima, não para me manter num espaço de poder. Eu estou escrevendo porque eu sinto a dor do outro e eu preciso me fazer voz para que a voz desse outro, para que a dor desse outro ecoe. Então, o meu processo de jornal, o processo de comunicação não é sobre mim, é sobre nós, é sobre o coletivo que eu represento. E aí, quando eu faço e quando eu percebo isso, pode dar gol, que a minha comunicação vai alcançar pessoas, porque elas vão se sentir tocadas, elas vão se sentir parte, elas vão saber que aquela comunicação trata delas. Então, esse princípio é o princípio básico do jornalismo sindical, né? Que é no princípio cristão, amai-vos uns aos outros, mas que você não precisa necessariamente exercer essa fé. É esse princípio de amor universal, esse amor de se doar de uma forma muito generosa. E o meu jornal tem que ser isso. Não é a foto do presidente. Ninguém quer ver o time da diretoria em posição de time de futebol. Ninguém quer ver o quão maravilhoso, lindo e perfeito são os diretores da minha entidade. A gente quer ver que aquele jornal seja um megafone, um grito da minha categoria, da minha necessidade,
para que a sociedade acorde para as minhas dores e modifique aquilo que está sofrendo em mim. Então é isso que eu queria dizer para terminar. Minha amiga, você... a gente vai ter que voltar aqui outra vez para aprofundar, continuar essa, porque é muita coisa, muita informação, e você que está nos ouvindo aí, precisamos ver todos esses valores que você coloca aí, tem que partir de princípios éticos e morais, né? Qual é o valor que eu estou colocando na minha profissão, a quem eu quero atender, diante do sistema capitalista aí, que é o individualismo, e eu ganhar e ganhar e ganhar, e é o que acontece. Todos vão perder com esse sistema. A gente precisa ver que todos ganhem, que todos participem do progresso, da riqueza de uma nação, e não a concentração como está. Marina, eu quero mais uma vez aqui lhe agradecer, espero lhe trazer outra vez. Você promoveu, você reativou aqui em mim aqui algumas coisas interessantes, até de psicologia, da gente reavaliar nossa conduta, nossa posição, nossos pensamentos, nossos valores, né? Mas tudo isso dentro de um movimento de que a gente procure melhorar o coletivo, a sociedade. Como é que eu posso ficar satisfeito quando eu vejo do meu lado pessoas passando necessidade, ou estando desempregada, ou estando desvalorizada, desrespeitada como ser humano? Então, meu agradecimento aqui no Mova-se, Marina. Obrigado mais uma vez. Que agradeço a vocês todos, ao convite, e estamos abertos sempre a conversar. Estamos aqui para contribuir o que a gente pode, nosso trabalho de formiguinha. Marina Valente. Marina já é bonita, aí ainda mais valente. Então, você que está nos assistindo, em defesa da vida, saúde e mais serviço público, mova-se.